Agora nós vamos falar de um assunto que foi pauta ontem de todos os meios de comunicação aqui do Amazonas, mas já é pauta nacional, porque os governadores vêm aí desobrigando o uso da máscara. É isso mesmo, nós vamos agora abordar o uso da máscara. Se ainda pode usar, se não pode. Segundo o governador, desobrigou ontem o uso da máscara, mas a prefeitura, o prefeito Davi Almeida, ainda não fez o mesmo. E para falar sobre esse assunto, nós vamos entrevistar o infectologista Noaldo Lucena. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. O Noaldo sempre simpático conosco, sempre atendendo os nossos pedidos. Eu queria que o senhor falasse a respeito desse assunto muito focado na ciência. Eu gostaria de dar bom dia a todos, agradecer imensamente o convite, dar um bom dia aos nossos telespectadores e ouvintes. E na hora que a gente começa a falar sobre o uso de obrigatoriedade ou não obrigatoriedade de uso de máscaras, eu acho que alguns dados epidemiológicos são extremamente importantes. Primeira coisa que eu acho que a gente precisa fazer é despolitizar uma questão que é absolutamente científica. Então, eu acho que na hora que a gente tem um desalinhamento entre poderes públicos, isso reflete na população de uma forma negativa, obviamente, que fica sem saber ao certo o que fazer ou o que deixar de fazer. Epidemiologicamente falando, a gente tem alguns dados que a gente precisa e deve levar em consideração. Um deles é o recrudescimento da Covid novamente em países da Ásia e em países da Europa. Países que talvez precocemente tenham feito a desobrigatoriedade do uso de máscaras, a gente começa a ver um aumento expressivo e alguns chegando até mesmo a lockdown novamente. Quando a gente fala de lockdown, a gente começa a se preocupar bastante, porque nem os países do primeiro mundo suportam mais lockdowns. E se a gente começa a fazer com que precipitadamente tomemos algumas atitudes que talvez não sejam as mais coerentes no momento, eu acredito que isso pode trazer algumas consequências. E a gente geralmente fala, e eu acho que a ideia da prefeitura é uma ideia bastante louvável, que as 2 semanas são necessárias. A gente, afinal de contas, teve um final de semana de carnaval, a gente soube sim, inclusive publicado e amplamente divulgado na mídia, acontecimentos onde houveram aglomerações de mais de 2.000 pessoas. E aí eu vim agora no caminho justamente ouvindo algo extremamente interessante. A população brasileira está em torno de 74% de pessoas vacinadas e a gente tem que levar em consideração o que é população vacinável. Não significa que todas as pessoas estão devidamente vacinadas. A gente tem crianças entre 5 e 11 anos de idade que ainda estão na sua fase de vacinação. Então, quando a gente pensa, e aí a gente tem que levar em consideração uma coisa chamada PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações, que tem uma capilaridade absolutamente fantástica e fabulosa, talvez a gente tenha com o maior serviço de vacinação do mundo, a gente fica preocupado porque todas as vacinas, quando a gente fala em torno de 90% a mais que seja necessário dessa população vacinável para que a gente tenha uma cobertura que possa garantir uma certa segurança. Então, nós acreditamos, ou pelo menos isso é uma opinião extremamente pessoal, que essa atitude de ser um pouco mais conservador neste momento, até a gente ter dados mais substanciais do que de fato pode ou virá a acontecer, eu acho que seja algo mais coerente, e bom senso sempre é bom senso. Então, doutor, não era o momento agora de desobrigar o uso da máscara. Tinha que esperar mais 2 semanas para saber esse resultado do carnaval, aí que teve aglomeração, e todos nós sabemos que teve aglomeração. Então, essa é uma opinião científica, sem politizar o tema, porque eu acho que, para mim, a Covid-19 não poderia jamais ser politizada. Nem politizada e nem colocar credo nem religião no meio de um debate que é científico. O senhor está corretíssimo quando fala sobre isso. Não, absolutamente. Eu acho que politizar coisas que são científicas, eu brinco muito e digo que cada um no seu espaço, né? Eu, por exemplo, não sou engenheiro, então não tenho como construir algo porque certamente irá desabar. Então, como cientista e como pesquisador e como uma pessoa que está interessada e trabalhando com Covid desde o início, a gente já viu o que aconteceu, né? A gente teve um momento em que os casos realmente diminuíram bastante e a gente assistiu o recrudescimento, porque a gente tem que lembrar de uma coisa, a gente está falando de um vírus que é um RNA vírus, e os RNA vírus têm
o hábito de se multiplicarem com a velocidade imensa. E eles têm na sua composição uma enzima chamada transcriptase reversa, que faz a transcrição do RNA para o DNA, para que possa ser incorporado ao sistema humano, que faz erros a cada 10 mil cópias. E se eu tenho, por exemplo, o HIV que faz 1 bilhão de cópias, eu tenho possibilidades absolutamente imensas de que uma mutação possa acontecer. Aí outro detalhe também importante para que a gente não polarize de uma forma negativa. Quando a gente fala de mutação, a gente tem sempre uma tendência de achar que mutação será algo negativo. E na sua grande maioria ela enfraquece o vírus. Mas algumas delas podem justamente potencializar o que aconteceu em janeiro do ano passado, aqui na região amazônica, especificamente aqui em Manaus. Então, a qualquer momento, por pressão seletiva, pode surgir uma variável ou uma variante que pode levar a um recrudescimento dos casos, que é o que está acontecendo agora na Ásia e em alguns países da Europa, como França, como Alemanha, como Holanda, que já começam a pensar e repensar as suas atitudes. Dia 14 de março, França liberou o uso em locais abertos, mas também está repensando a possibilidade de fazer com a desobrigação em locais fechados. Eu acho que se a gente tivesse esperado um pouco mais, e a história está aí para contar e para exemplificar o que vem acontecendo, talvez tivesse sido um pouco mais prudente. Isso é uma opinião bastante pessoal, obviamente. A gente percebeu, e a gente que é jornalista, que viveu esse período, e o senhor também como médico viveu esse período, que na primeira onda teve realmente uma diminuição, aí depois voltou com tudo, que foi a segunda onda. Aí na segunda onda foi muito mais forte, que faltou oxigênio aqui no estado, e depois, novamente, os casos diminuíram. Aí no final agora do ano, e no início agora, a gente teve o quê? Uma nova variante, essa variante não tão mais letal, por causa da vacina, mas que deixou os hospitais completamente colapsados novamente. Então a gente tem 3 exemplos aqui. Exatamente. Eu acho que tem 2 coisas que a gente precisa levar em consideração. Na hora que a gente começou a falar da Ômicron, já se sabia que ela tinha um potencial de contaminar muito maior. Isso era um fato. Mas também começou a se entender e a se compreender que ela tinha uma possibilidade de determinar casos graves muito menor. Óbvio está que 2 coisas associadas ajudaram muito para que a gente não evoluísse para óbitos e internações graves, que foi a vacinação. Negar a vacinação, para mim, é algo absolutamente estapafúrdio, uma vez que todas as vacinações... Outra coisa que talvez seja importante, Alex, a gente discutir, é que as pessoas dizem assim, mas eu fiz a vacina e peguei. Em nenhum momento. A proposta da vacina para a Covid, assim como a vacina para a influenza, é de que eu não pegue a doença. É para que, se caso eu a pegue, caso eu me contamine, essa contaminação não me leve à internação, não me leve a internações graves que precisem de UTI e nem me leve a óbito. Então é importante as pessoas lembrarem disso. Outra coisa, é possível me vacinar e aí eu fiz a vacina e fiquei com Covid? Não, não é. Porque nenhuma das vacinas, nenhum tipo de vacina para a Covid é feita de forma que possa gerar doença. Então, não é de vírus vivo, então não tem a possibilidade de que isso aconteça e são retiradas apenas algumas partículas, que são partículas que a gente considera imunogênicas. O que significa isso, Noaldo? Partículas imunogênicas são partículas que são capazes de estimular o seu sistema imunológico para a produção de anticorpos. Única e exclusivamente isso. Efeitos colaterais? Sim, pequenos. Esperados. Todas as vacinas podem dar, sim, exatamente. Pode dar um pouco de febre, pode dar um pouco de mal-estar, mas isso é uma coisa passageira, de 3, 4 dias e depois isso se resolve. Já que o senhor citou 2 exemplos aqui da Europa, que deixaram de usar máscara, está aumentando aí novamente os casos nestes 2 países. Mas qual é a possibilidade de ter uma nova variante letal, mesmo com o uso da vacina, já o Brasil com 74% de pessoas vacinadas? Mas aí a gente tem um déficit na área que é das crianças, né, infantil, e também tem muitos brasileiros que não acreditam na ciência e não tomaram vacina até agora. Isso é preocupante, extremamente preocupante, né? Porque na hora que a gente está falando de vacina, está falando de uma proteção adicional que é absolutamente importante. A possibilidade que você me pergunta, eu não falaria de letalidade, porque letalidade reporta morte, mas uma variante
que possa ser um pouco mais agressiva ou muito mais agressiva do que a Omicron, do que a Omicron, ou Omicron, como queira chamar, tanto faz, as duas grafias estão corretas, as duas pronúncias também. Eu acho que a possibilidade existe. Como a gente estava falando ainda há pouco, na hora que a gente está falando de vírus, RNA vírus, eles se multiplicam com muita velocidade e fazem erro nessa transcrição muito frequentemente. Então, na hora que eu tenho esta possibilidade, óbvio está que uma mutação que pode ser mais deletéria, uma mutação que pode ser mais grave, é uma possibilidade real, sim. Afinal de contas, o que a gente está buscando e esperando, já ouviram falar de uma coisa chamada de vacinação de rebanho? A vacinação de rebanho é quando a gente consegue vacinar o máximo de pessoas possíveis. Então, assim, o máximo de pessoa possível que a gente puder vacinar neste momento, a gente considera vacinas acima de 90% a 95% de pessoas vacinadas. Enquanto a gente não alcançar esse contingente, qualquer atitude contrária a o que a gente tem pensado em termos de proteção, eu acredito ser temerário, uma vez que a gente está falando de um vírus que tem um potencial de se transformar muito grande e de escapar. Até o momento não teve nenhum, mas a possibilidade de escapar de uma vacina é real. Tanto é que a própria fabricante das vacinas já está, uma delas, que a gente não deve citar nome, né, até para não fazer propaganda, uma delas já está trabalhando especificamente para a Omicron. Ou seja, se a gente começar a pensar em fazer variantes de vacinas para cobrir cada variante, cada variável que começar a aparecer, eu acho que fica extremamente complicado. Quando seria muito mais lógico usar a capilaridade que nós temos do melhor ou um dos melhores sistemas de vacinação do mundo e vacinar o mais rápido que fosse possível, né? Doutor, eu vou fazer uma pergunta difícil para o senhor, mas eu gostaria que o senhor respondesse em termos de mundo, em termos de Brasil e em termos de Estado. Obviamente que essa variante, que esse vírus mostrou que a saúde pública não estava preparada para uma variante tão letal quanto a Covid-19, quanto a Delta, enfim. Mas tiveram várias mortes no Brasil, mas a gente tira algum legado de infraestrutura, de investimento na saúde, em termos de Brasil, em termos de Estado, em relação a isso? O que trouxe de equipamento, o que trouxe de tecnologia, o que trouxe de aperfeiçoamento no profissional, essa Covid? Vai deixar algum legado? Muito. Vai deixar muita coisa. Para mim, por exemplo, deixou alguns municípios do estado, por exemplo, ganharam UTIs, coisa que a gente não tinha. Se a gente for falar de coisas em termos de equipamento. Em termos de legado científico, eu acho que para a gente que já trabalha com HIV, trouxe para os médicos em geral e para a equipe de saúde como um todo, a necessidade da velocidade que a gente tem de estar se atualizando o tempo todo. Então, viver com a área de saúde é você viver desafios constantes e o tempo todo. E aí a gente sabe que a cada 10, 15 anos, um novo vírus deve aparecer e que deve trazer uma grande epidemia para o mundo. Então, a gente viver preparado para essas coisas é um fato que é absolutamente necessário. Quando a gente pensa, porque o Brasil não estava preparado, não era só o Brasil. A gente viu a Europa de joelho. A gente viu os Estados Unidos de joelho, a gente viu países do primeiro mundo de joelho. Aliás, eu estava brincando um dia desse e me lembrei de uma coisa. Vocês sabem quais são os dois únicos países que são considerados de primeiro mundo abaixo da linha do Equador? Quais? Só a Austrália e Nova Zelândia. Todo o resto é país em desenvolvimento. Que eu prefiro chamar de... Bom, deixa pra lá. É melhor a gente... Pode falar, como o senhor prefere falar. Porque assim, eu brinco muito e digo assim, país em desenvolvimento, eu não acredito que isso é terceiro mundo mesmo. Eu nasci, já estou perto de morrer e era terceiro mundo e continua sendo terceiro mundo. Já tive o prazer de viver num país chamado de primeiro mundo, realmente, de fato. Vivi muitos anos na Suécia e aí a gente viu, inclusive, países com esse nível de tecnologia. E a Suécia é realmente um país de primeiro mundo em tudo. Em tudo. É uma qualidade de vida, um standard de vida absolutamente sui generis, algo impensável para o Brasil ainda. E a gente viu esses países com essa dificuldade de manter o controle dessa doença. Então foi um desafio para todos nós. Eu acho que a gente não entrar naquela zona de conforto de achar que estamos bem e que nada na saúde precisa ser feito. A gente sabe que saúde, segurança e educação no país ainda é algo bastante deficitário e acho que todo o empenho das autoridades deverá ser utilizado para que a gente possa melhorar as condições nessas três áreas.
Para a gente já ir indo para o final da entrevista, doutor, eu volto ainda nesse tema. Por exemplo, o senhor falou agora de um assunto que é importante para que os nossos ouvintes tenham conhecimento. Durante toda a história do Amazonas, o interior não tinha UTI. O único município que tinha UTI era a capital, Sim. que era Manaus. Então, a Covid-19 levou a UTI para o interior e também as usinas de oxigênio. Os hospitais de Manaus não tinham usinas de oxigênio. Nós éramos abastecidos por uma única empresa, que é o White Martins, que distribuía oxigênio para o estado inteiro. Então a Covid deixa de legado. Eu não tenho conhecimento se as usinas de oxigênio já estão em todos os municípios do Amazonas, mas sei que tem muitos municípios que já têm essas usinas de oxigênio, e aqui os grandes hospitais também e as grandes unidades de saúde. Doutor. Eu acho que isso foi extremamente positivo. Portanto, aí eu quero deixar claro também que a gente não está aqui para criticar essa ou aquela atitude. Na verdade, o que a gente tem que buscar quando a gente fala de ciência é a verdade. E a verdade não precisa estar necessariamente comigo nem contigo. Todo grande pesquisador tem que ter a humildade de imaginar o seguinte: a verdade pode estar justamente num outro local que não é um embate político que vai trazer nenhuma solução nesse momento. Eu acho que a grande solução é a gente alinhar pensamentos, mesmo porque a gente tem uma população que tem uma característica extremamente especial. Nós latinos temos muita coisa do abraçar, do beijar, do apertar a mão, diferentemente do europeu, que tem, inclusive Suécia, onde eu vivi muito tempo, tem uma palavra que é muito interessante. Eles usam uma palavra chamada mellanrum, que é o espaço que existe ao meu redor. Então, naturalmente, eles já são pessoas que não se aproximam tanto fisicamente de um dos outros. Nós somos extremamente sinestésicos, e isso, do ponto de vista, inclusive cultural, é algo que precisa ser levado em consideração na hora que a gente quer traduzir atitudes que são tomadas na Europa, nos Estados Unidos, para uma realidade que é completamente diferente, que é a realidade brasileira. Então eu acho que tudo precisa ser visto do ponto de vista cultural, do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico, do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista sanitário e o menos possível do ponto de vista político. Obviamente que a gente tem que pensar em economia. Lógico que a gente precisa abrir, mas vamos abrir com um pouquinho mais de parcimônia para que a gente não tenha que dar 2 passos atrás e voltar ao que a gente teve como tanto problema que causou, né? Muito obrigado pela entrevista, doutor. Fico sempre feliz quando o senhor vem aqui no nosso programa. O senhor que é muito simpático, fala de forma muito pausada, transmite paz para a gente quando você vem aqui. Muito obrigado pela sua entrevista. Gostaria que o senhor deixasse um recado para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, em relação ao uso da máscara e ao uso da não máscara. Eu diria 2 coisas. A primeira delas é: quem não se vacinou, se vacine. Por mais negativista que você seja, lembre-se que você já é vacinado por uma série de coisas, quer você queira ou não, porque você sai da maternidade vacinado. Então não justifica você não se vacinar. A outra coisa é, eu acho que aguardar um pouco mais para ambientes fechados é absolutamente necessário. Eu acho que a gente precisa observar do ponto de vista epidemiológico o que vai acontecer ou não vai acontecer. Na verdade, a gente tem uma recomendação de desobrigação. Isso não significa que se eu quiser usar, eu não vou usar. Lembra que o pessoal na Ásia, por exemplo, se você lembrar de Coreia do Sul, se você lembrar de China, se você lembrar de Japão, eles têm o hábito de que se eu tiver com algum sintoma respiratório, eu já uso máscara sem precisar ninguém me obrigar. É uma questão de bom senso, uma questão de responsabilidade pessoal consigo e com o próximo. Eu acho que é por aí o recado que a gente teria